Tema de aprendizagem 2. Minhas metas. Compreender como o cérebro e a neuroplasticidade possibilitam o aprendizado. Reconhecer a importância da neuroeducação. Produzir novos conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro e a neuroplasticidade. Aprender a aprender para ser capaz de compreender e produzir novos conhecimentos científicos. Apropriar-se de conhecimentos sobre as técnicas de estudo e estratégias que aproveitem a neuroplasticidade para promover a eficiência no aprendizado e na retenção de informações. Experimentar a prática de técnicas de aprendizado que aproveitem a neuroplasticidade, por meio de atividades e exercícios práticos. Aplicar as estratégias promotoras de alta performance cognitiva em diferentes áreas da vida, como no trabalho, na vida pessoal e na busca por objetivos pessoais. Inicie sua jornada. Você sabe por que os professores fazem tantas perguntas em suas aulas? Pare um momento para pensar. Você é estudante da educação superior, e a base para sua formação é o conhecimento científico, certo? Precisa lidar com uma quantidade significativa de novos saberes, e suponho que, em algum momento, pode sentir-se pressionado com a ideia de que, além de ter que dominar esses saberes, ainda precisa ser capaz de produzir novos conhecimentos. Tudo isso parece desafiador e cansativo. Além disso, para muitos estudantes, pode parecer uma situação propulsora de pensamentos e emoções de insegurança. Será que serei capaz de aprender tudo isso? Como vou dar conta? Será que serei capaz de produzir novos conhecimentos por meio de uma escrita científica? Você mal deu conta de aprender o conhecimento científico exigido por uma disciplina e logo já vem outra e outro professor, fazendo mais um monte de outras novas perguntas. Esta situação pode gerar uma equivocada impressão de que cada dia você sabe menos em vez de parecer mais inteligente. Se esta é a sua realidade, fique tranquilo. O objetivo deste tema é ajudar você a compreender como a neuroplasticidade e as estratégias de alta performance cognitiva colaborarão para o aprender a aprender, a fim de ajudar o seu cérebro a lidar com esta diversidade de conhecimentos. Pense sobre o motivo que leva os professores a fazerem tantas perguntas. São as boas perguntas que impulsionam novos aprendizados. Para mobilizar o aprendizado, construir compreensão, obter informações e encorajar a reflexão, é fundamental que você seja capaz de pensar sobre as possíveis respostas, conectá-las com seu repertório e realizar novas perguntas cada vez mais qualificadas e contributivas para o processo de aprendizagem, apropriando-se de novos saberes, pois, como já afirmava Albert Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Quando buscamos respostas para as questões lançadas pelos professores, iniciamos a busca de informações em nosso repertório, afinal, é o nosso cérebro que é responsável por processar e interpretar essas informações. Para trazer tais respostas, nossos neurônios se comunicam e interagem em uma série de processos complexos para realizar a tarefa cognitiva. Quando o cérebro tenta recuperar a informação necessária para responder à pergunta, as sinapses dos neurônios são ativadas, criando uma conexão temporária entre eles. Esta conexão permite que a informação seja transferida de um neurônio para outro, formando uma rede neural que representa a informação armazenada na memória. Isso significa que, ao tentarmos responder a perguntas, mobilizamos o nosso processo sináptico, pois os neurônios se comunicam e interagem para realizar uma série de processos cognitivos complexos, incluindo a busca e recuperação de informações relevantes e a formulação de uma resposta precisa. Por isso, neste tema, você compreenderá o conceito e os benefícios da neuroplasticidade e aprenderá a aplicar seus conhecimentos por meio das estratégias para aprender a aprender. E sabe qual é o resultado disso? Obter alta performance cognitiva. Isso significa aprender mesmo. Não tenho dúvidas de que você ficou muito impressionado sobre como a neurociência poderá auxiliá-lo a aprender e de que todo este processo fará com que a sua experiência formativa nesta instituição seja transformadora, melhorando a sua memória, e conclua os seus estudos mais rapidamente. Pois compreender como o cérebro funciona e ainda obter estratégias seguras para garantir e acelerar o seu aprendizado do conhecimento, ampliará horizontes inteiros para o seu futuro profissional. Desenvolva seu potencial. Você entrou ou em breve entrará em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e, vale destacar, que cada vez menos precisaremos de mão de obra e mais cérebros inteligentes e ávidos por novos aprendizados. Para que compreenda esta realidade, coloque-se na seguinte situação. Você instala um adesivo no para-brisa do seu carro que funciona 24 horas por dia. Nele, há um chip cuja tecnologia permite que você não perca seu tempo em filas de pedágios ou de estacionamentos de mercados ou shoppings. Se formos analisar friamente, este novo produto já substituiu o emprego de 4 jovens que estavam se revezando em uma cabine, hoje vazia, apenas com finalidade de receber o dinheiro e dar troco, certo?
E o mais curioso, que já se tornou parte do cotidiano e já é acessível para milhares de pessoas. O que você deve entender com isso? Na prática, significa que somente ter o seu sonhado diploma não é o único elemento que vai garantir o seu sucesso na sua carreira. Ele é sim fundamental, pois é o primeiro passo para novas oportunidades. No entanto, você precisa aprender a aprender para ser o profissional que criou o chip e estruturou o novo modelo de negócio, tornando-o acessível para o consumo de pessoas, e não aquele que foi substituído pela automação. Para isso, precisará não só se apropriar dos conhecimentos, mas também os produzir. Aprofundando. Aprender a aprender é um termo usado para descrever o ato de adquirir e aprimorar habilidades para aprender novas coisas. É um processo que envolve desenvolver e aplicar estratégias para tornar a aprendizagem mais eficiente. Aprender a aprender é essencial para o sucesso em qualquer área e é algo que pode ser desenvolvido, gradualmente, ao longo do tempo. Produzimos conhecimento científico realizando pesquisas, testes e experimentos. Estas atividades ajudam a identificar padrões e correlações entre diferentes fatores, o que nos permite gerar teorias e explicações. O conhecimento científico também é produzido através da utilização de inteligência artificial e modelos computacionais avançados para auxiliar na análise de dados. Por isso, desejo que, com este aprendizado, não gaste longas horas de muito esforço cognitivo, mas seja capaz de acessar e aprender o conhecimento científico com qualidade, ou seja, estudar melhor para ser capaz de produzir novos conhecimentos que realmente geram valor para a sociedade. Não tenho dúvidas de que se você usar todo o potencial do seu cérebro, em vez de correr atrás do mercado de trabalho, é ele que correrá atrás de você. O cérebro e a neuroplasticidade. Para que seja capaz de produzir conhecimentos, a partir de agora, você vai aprender como aprender de modo inteligente. A ideia é que não perca tempo com excesso de esforço, com o único objetivo de conseguir realizar uma prova e tirar boas notas, mas sim usar estratégias que potencializam seu aprendizado para ser capaz de aprender por toda a sua vida. O cérebro é um órgão incrível. Considerado um dos órgãos mais sofisticados, e a neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neural, trata-se especificamente da grande capacidade de adaptação por meio de alterações fisiológicas resultantes das interações com as diferentes experiências e ambientes, ou seja, o nosso cérebro aprende a se reprogramar. Inclusive, acredito que o maior talento de toda a nossa espécie é a capacidade de aprender. Podemos dizer que o título Homo sapiens não é suficiente, afinal, também somos Homo docens, ou seja, uma espécie que ensina a si própria. Vale pensar no fato de que tudo que conhecemos do mundo não nos foi herdado pelos nossos genes, tivemos que aprender, a partir do ambiente que nos cerca. E é na capacidade de aprender e produzir novos saberes que está alicerçada toda a história. Fazer fogo, projetar instrumentos, plantar, construir, explorar e tantas atividades que garantiram a constante reinvenção da própria humanidade têm a sua raiz na extraordinária capacidade cerebral que permitiu formular hipóteses, selecionar aquelas que combinaram com o nosso ambiente e tornar uma realidade. Por isso, acreditamos que aprender é o grande triunfo da nossa espécie. E sabe qual é uma das invenções humanas altamente relevantes? A sala de aula, seja ela presencial, seja digital. É em uma sala de aula que se amplia, consideravelmente, o potencial cerebral dos humanos, afinal, é nas instituições de ensino sérias e comprometidas que podemos tirar um grande proveito da exuberante plasticidade do cérebro das pessoas para instalar nele uma quantidade enorme de conhecimentos e talentos. Por isso, parabéns! Eu acredito que a educação é a maior fonte de aceleração do nosso cérebro, e você está aqui porque fez uma escolha de seguir evoluindo. Seu cérebro tem milhões de neurônios. Basicamente, um neurônio é assim, veja a seguir. Os neurônios mandam sinais para outros neurônios por meio do axônio, lançando uma espécie de faísca nos pontos de contato nos dendritos. Este processo é o que chamamos de sinapses. A faísca da sinapse emite um sinal que flui por meio do neurônio. Em uma sinapse, um neurônio envia uma mensagem para outra célula. A maioria das sinapses são resultados de processos químicos nos quais a comunicação é feita usando mensageiros químicos. Este movimento contínuo de sinais é o seu pensamento. Neste processo de comunicação, os neurônios permanecem unidos. Isso significa que estão criando correntes cerebrais. Na prática, aprender significa criar correntes ou as fortalecer em seu cérebro. Quando você começa a aprender algo novo, as correntes cerebrais são fracas, podendo haver alguns poucos neurônios conectados. Cada neurônio talvez tenha uma pequena espinha dendrítica e uma pequena sinapse, e assim a faísca entre os neurônios ainda não é muito grande. Ligações entre neurônios podem ser fortalecidas com ginástica cerebral, ou seja, com mobilização do pensamento.
Uma característica marcante do sistema nervoso é a permanente plasticidade que possibilita a realização de ligações entre os neurônios, como consequência das interações constantes com o ambiente externo e interno. Correntes cerebrais mais compridas e mais fortes conseguem guardar ideias mais complexas, e o contrário também pode ocorrer, quando os neurônios não disparam unidos, as suas conexões são enfraquecidas. Agora que chegou até aqui, reveja os pontos principais para a confirmação do seu aprendizado. Todos podemos aprender por meio da mobilização do pensamento. Aprender nos torna mais inteligentes. Aprender a aprender é a melhor coisa que pode fazer para melhorar a sua performance cognitiva. Você sabe responder? Como encontrar a motivação para aprender? Geralmente, nós nos sentamos sempre nos mesmos lugares, compramos nos mesmos locais e percorremos os mesmos caminhos. No entanto, para que o nosso cérebro se aproprie de novos padrões e, consequentemente, forme novas sinapses, precisamos exercitar novas possibilidades. Se vivemos em constante transformação, por que nos adaptamos e normalizamos tão rapidamente o que nos cerca? A resposta é a supressão e a repetição. No livro Como o Cérebro Cria, o poder da criatividade humana para transformar o mundo, dos autores David A. Gleon e Anthony Brandt, 2020, explicam esta questão. Segundo eles, conforme o cérebro vai se acostumando com alguma coisa, responde cada vez menos. Aprofundando. Para compreender é bem simples. Da primeira vez que o cérebro entra em contato com algo, gera grande resposta. Absorve algo novo e registra. Já na segunda vez, a resposta é algo menor. Na medida que vai entrando novamente em contato com algo já visto, a importância segue diminuindo. Quanto mais conhecida for alguma coisa, menos energia neural gastamos com ela. É como se tudo perdesse a graça à medida que se torna conhecido. Exatamente por isso, não rimos da mesma piada, ou não ficamos satisfeitos em assistir sempre ao mesmo filme. A indiferença é justamente cultivada na familiaridade. A supressão por repetição instala-se e, naturalmente, a atenção é reduzida. Por que nosso cérebro funciona assim? Na tentativa de poupar energia cerebral, buscamos algo mais conhecido, o previsível, algo mais fácil possível. Se o corpo humano vive e morre de acordo com o estoque de energia, logo, quanto mais compreendemos um fenômeno, um fato ou mesmo um processo, mais poupamos energia. E a Gleman e Brandt, 2020, p. 34, explicam. Lidar com o mundo é uma tarefa difícil que exige movimento e raciocínio. É um empreendimento energicamente grandioso. Quando fazemos previsões corretas, economizamos energia. A repetição nos torna mais confiantes em nossas previsões e mais eficientes em nossas ações. Isso significa que, como humanos, podemos sentir forte atração pela previsibilidade. Ocorre, por outro lado, que a total falta de surpresa pode ser um grande problema. A previsibilidade pode dar segurança, fazer-nos sentir confiantes, mas o cérebro busca novidades. É como se fosse nutrido quando ocorre uma atualização, ou seja, para aprender é preciso estar atento, motivado e ser capaz de manter a atenção para a experiência vivenciada. Precisamos de novidades. Se, por um lado, o cérebro busca previsibilidade para poupar energia e, por outro, precisa de estímulos e novidades para se sentir nutrido, com muita previsibilidade perdemos o foco e a atenção. Com muita surpresa e novidade, ficamos desorientados, pois gastamos muita energia cerebral. Como resolver este paradoxo? A resolução está no equilíbrio, por meio da aplicação e prática de uma mentalidade de crescimento. Você sabe responder? Você já ouviu falar em Growth Mindset ou Fixed Mindset? Carol Dweck, professora de psicologia da Stanford University, dedicou 30 anos de pesquisa sobre pessoas que alcançam sucesso. Foi ela que apresentou esta teoria. Mindset é um termo inglês que, traduzido para o português, pode ser compreendido como mentalidade ou modo de pensar. Trata-se do modo com que uma pessoa reage aos desafios e situações da vida em seu cotidiano, ou melhor, é o modo como o cérebro elabora as coisas que realiza, a metacognição. Dweck, 2017, constatou que existem dois tipos de mindsets nas pessoas, o Fixed Mindset e o Growth Mindset. No conhecimento. Growth Mindset ou mentalidade de crescimento. Trata-se de uma teoria sobre o que influencia a inteligência e como o desenvolvimento desta forma de pensar pode impactar na superação, ou não, dos desafios da aprendizagem. A mentalidade de crescimento é baseada na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços, e ainda que cada um de nós é capaz de se modificar e se desenvolver por meio do esforço e da experiência.
Embora as pessoas possam se diferenciar umas das outras de muitas maneiras, em seus talentos e aptidões iniciais, interesses ou temperamentos, cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. A paixão pela busca de seu desenvolvimento e por prosseguir nesse caminho, mesmo, e especialmente, quando as coisas não vão bem, é o marco distintivo do mindset de crescimento. Esse é o mindset que permite às pessoas prosperarem em alguns dos momentos mais desafiadores de suas vidas. Dweck, 2017, p. 12. Fixed Mindset ou mentalidade fixa. Já as pessoas que possuem um mindset fixo acreditam que suas qualidades são imutáveis, que já nascem sendo boas ou ruins em determinadas coisas. As pessoas que adotam um mindset fixo me responderiam assim: eu me sentiria rejeitado, sou um fracasso total, sou um idiota, sou um perdedor, me sentiria inútil e tolo, todos os outros são melhores do que eu, sou um lixo. Em outras palavras, entenderiam o que aconteceu como uma medida direta de sua competência e de seu valor. Dweck, 2017, p. 9. Como você viu, existem dois tipos de mentalidades que se pode cultivar. A mentalidade de crescimento, que considera os problemas como verdadeiras oportunidades de aprendizagem, e a mentalidade fixa que evita os problemas, por receio de não os superar. Carol Dweck, 2017. Aponta que ou a pessoa acredita que não é inteligente o suficiente para resolver um problema ou acredita que ainda não sabe o suficiente para o resolver. Com base no modelo mental que se estabelece, pode-se determinar o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Como um futuro profissional, você se deparará com pessoas que chegam com o Fixed Mindset. Modificar esta forma de pensar deverá compor o trabalho durante a intervenção psicopedagógica em várias áreas do conhecimento. A relevância da mentalidade de crescimento está justamente na ideia de que se pode aumentar a capacidade do próprio cérebro para aprender e resolver problemas. Por isso, é muito relevante considerar este aspecto para qualquer intervenção psicopedagógica. A seguir, apresentamos algumas crenças dominantes em pessoas com mentalidade fixa e de crescimento. Poder dos erros e das dificuldades. Todo erro é uma tentativa de acerto e deve ser compreendido como fonte de inspiração para novas tentativas. O problema é que a forma como se lida com o erro acaba por fortalecer o sentimento de impotência e fracasso dos estudantes, e com isso, consolidar o mindset fixo. Os estudos de Boaler, 2018, citam um trabalho do psicólogo Jason Moser que apresentou os mecanismos neurais que operam nos cérebros das pessoas quando cometem erros. Quando cometemos erros, o cérebro tem duas possíveis respostas. Boaler, 2018, p. 10. Primeira, chamada de negatividade relacionada ao erro, NRE, é o aumento da atividade elétrica quando o cérebro experimenta o conflito entre a resposta correta e um erro. O interessante é que essa atividade cerebral ocorre quer a pessoa saiba que cometeu um erro ou não. Segunda, chamada de PE, é um sinal cerebral que reflete atenção consciente a erros. Isso acontece quando existe consciência de que um erro foi cometido e a atenção consciente é dada a ele. Isso quer dizer que os erros ocasionam disparos nos cérebros e fazem com que o estudante aprenda mais, ou seja, quando o cérebro é desafiado ele cresce. Mais surpreendente ainda, é que estes mesmos estudos, citados por Boaler, 2018, apontam que ao mapear as reações do cérebro, constatou-se que os estudantes com a mentalidade fixa erram menos que os estudantes com a mentalidade de crescimento. Errar é normal, sobretudo, quando se trata de aprender algo novo, no entanto, o erro ou a compreensão dele não pode ser algo banalizado. O que se quer dizer com isso é que o erro possibilita obter atenção consciente sobre o que está se aprendendo como parte do processo, pois quando se comete erros, o cérebro dispara sinais e assim cresce, ampliando suas possibilidades. A cada momento, nossos cérebros têm oportunidades de fazer conexões, fortalecer rotas existentes e formar rotas novas. Quando nos deparamos com uma situação desafiadora, em vez de nos afastarmos por medo de não sermos bons o suficiente, devemos mergulhar, sabendo que a situação oferece oportunidades de crescimento cerebral. Antes de passar para as estratégias capazes de desenvolver a sua alta performance cognitiva, releia as ideias-chave apresentadas até o momento. Produzir novos conhecimentos requerem a compreensão de como lidar com grande quantidade de informações. Neuroplasticidade. A neuroplasticidade é o processo pelo qual o cérebro se adapta, aprende e desenvolve novas habilidades ao longo da vida. Cérebro. O cérebro pode aprender mais através de prática repetida, realizando tarefas difíceis, estudando regularmente e variando os estímulos aos quais o cérebro é exposto. É necessário realizar atividades cognitivas para estimular o cérebro e manter sua plasticidade. Alimentação saudável. Alimentação saudável e descanso adequado também são fundamentais para manter um cérebro saudável e pronto para aprender. Pensamento.
Todos podemos aprender por meio da mobilização do pensamento. Aprender nos torna mais inteligentes. Aprender a aprender torna o aprendizado mais eficiente. Mentalidade fixa é a crença de que os talentos, habilidades e aptidões são limitados e estáticos. Mentalidade de crescimento acredita que as habilidades e capacidades podem ser desenvolvidas e melhoradas através do esforço. Esta mentalidade é baseada na ideia de que o erro faz parte do aprendizado e de que o sucesso é alcançado ao se dedicar tempo e esforço a longo prazo. Como já vimos, o cérebro de uma pessoa que já adquiriu o hábito de aprender continuamente construiu tantas conexões neurais que a capacidade de compreensão é bem maior do que as pessoas que ainda não desenvolveram este hábito. Você sabe responder? Afinal, como podemos extrair o máximo de aprendizagem durante a leitura dos textos científicos? Como substituir uma leitura ineficiente pela de alto impacto? Tenha consciência de que quando você se submete a realizar leituras e resolução de exercícios tradicionais, onde o único caminho a chegar é errar ou acertar, perde-se muita capacidade de estimular o crescimento cerebral, ou seja, de ampliar a capacidade cognitiva. Para obter alta performance cognitiva e tirar proveito da neuroplasticidade, você precisa compreender como o cérebro funciona e, claro, começar a praticar uma mentalidade de crescimento ao encarar qualquer desafio de aprendizagem. Eu acredito que estes 2 pontos já representam 50% do seu sucesso, já os outros 50% estão na aplicação de estratégias. Por isso, entregarei 8 estratégias poderosas para você se tornar um super aprendiz. E sabe o motivo de estas estratégias serem realmente poderosas? Cada uma delas explora a natureza altamente dinâmica da aprendizagem, a entrada da informação e o uso da informação. Input, entrada da informação quando eu realizo leitura sobre determinado assunto. Ouço podcasts. Ouço textos em áudio. Assisto a documentários e a videoaulas. Consumo conteúdos relevantes das redes sociais. Output, saída da informação eu posso falar em voz alta determinado assunto. Elaborar mapas mentais, sketchnotes ou anotações inteligentes. Produzir audionotas. Resolver questões, praticar atividades ou solucionar problemas reais sobre o tema. Debater e dialogar sobre o tema em grupo, chats e comunidades. Este movimento gera fortalecimento das rotas existentes e, ainda, a formação de rotas novas pelo constante movimento do pensamento por meio dos inputs e outputs. É por este motivo que nada até agora constitui-se numa fórmula mágica, mas tudo que está sendo oferecido são princípios gerais e um cardápio de estratégias para a superaprendizagem, que poderá ser amplamente praticado por meio do movimento consciente dos inputs e outputs que deve gerar. Assim, convido você a experimentar cada uma delas durante o momento que se deparar com a necessidade de aprender novos saberes e produzir conhecimentos científicos. Cardápio de estratégias para a superaprendizagem. Sim. Skimming significa escanear e pode ser compreendido como o ato de passar os olhos em um texto científico. Como estratégia, trata-se de um modo de leitura que envolve ler rapidamente um texto para obter uma visão geral sobre o assunto. O objetivo é fazer com que o leitor já identifique o conteúdo mais importante que será abordado no texto científico. O ato de passar os olhos para escanear as ideias do texto, superficialmente, atua como uma estratégia de reconhecimento e ajuda a capturar a atenção nos tópicos principais, aumentando a velocidade, pois a intenção disso é apenas fazer com que você crie certa expectativa, um preparo mental, para o que será estudado. Por se tratar de uma estratégia de leitura rápida, com o intuito de obter uma compreensão geral e os destaques importantes, auxilia no desenvolvimento da habilidade pela experiência de leitura. Grifos inteligentes. De maneira simples, grifo é realizar uma marcação, isto é, destacar ou sublinhar um texto durante a leitura, seja este texto em formato digital seja impresso. O grande problema é que muita gente, ao se deparar com a leitura de um texto, passa a grifá-lo praticamente inteiro, sem pensar no propósito desta atividade. Realizar grifos de modo inteligente durante o estudo é fundamental para ajudar a destacar as ideias-chave das informações, e com isso, melhorar a sua memorização. Estes grifos também permitem que o estudante se concentre em trechos específicos da leitura, o que pode ajudar na sua compreensão. Grifos inteligentes são usados para destacar e organizar as informações mais importantes de um texto. Eles ajudam os leitores a entender rapidamente o conteúdo e a desenvolver habilidades de leitura e pesquisa. Para fazer grifos inteligentes, você pode usar uma caneta para destacar as palavras-chave, sublinhar títulos ou frases principais ou usar códigos de cor para assuntos diferentes. Você sabe responder? Afinal, o que devo grifar? Ao ler um texto, você deve grifar as partes fundamentais, ou seja, as que fazem parte da ideia principal do material estudado.
Desta maneira, conseguirá extrair o que é mais importante, grifando palavras, trechos e qualquer informação relevante que contribua para sua compreensão, auxiliando em uma revisão posterior do conteúdo. Agora que já sabemos o que grifar, vamos apresentar como realizar as marcações em um texto, as quais são realizadas de diversas maneiras, tais como sublinhar o texto utilizando lápis, canetas e pincéis marca-texto de diversas cores, podendo, durante a marcação, alternar as cores conforme a relevância do conteúdo. Usar parênteses, colchetes, círculos ou enquadramentos para destacar as ideias principais. Inserir linhas verticais, bem como asteriscos e setas ao lado da parte importante do texto. Em trechos em que você não entendeu, necessitando de questionamento ao professor, marque com uma cor diferente ou sinalize da maneira a relembrá-lo de tirar esta dúvida. É importante destacar que não existe uma maneira ideal, mas para trazer celeridade na identificação das informações, as partes grifadas precisam ser suficientes para retomar na sua memória o que foi estudado. Marginálias. Marginália consiste em realizar anotações, comentários ou destaques feitos nas margens de um texto, como forma de ajudar o leitor a fazer conexões com o material e contribuir para a compreensão dele. Também pode ser utilizada na identificação, destaque de pontos-chave, ligações entre as ideias principais no texto e ajudar na retenção da informação como se fosse um diálogo entre as ideias do leitor juntamente com o autor. Vale considerar que a prática de realizar anotações na margem de livros, artigos etc. tem sido utilizada por leitores de alta performance há séculos. Descrição da imagem. Na imagem podemos ver uma página de um livro antigo com conteúdo descrito usando uma fonte mais antiga. Ao lado da escrita do conteúdo do livro, existem as anotações em formato de letra cursiva. As suas anotações devem ser estruturadas com um pequeno mapa mental, capaz de conectar as informações relacionadas entre as ideias. Não importa como você faça as marcações, elas podem ser em forma de tópicos e subtópicos, ter setas apontando de uma informação para outra, tabelas, linha do tempo, dentre outras. O importante é que elas estejam organizadas de maneira a terem sentido para você. Esse será seu resumo com informações-chave, permitindo que você as consulte rapidamente na hora de necessidade. Marmeusten, 2023, p. 12, em sua obra Ciência da Alta Performance Cognitiva, sugere uma espécie de código que pode indicar significados a partir da sua percepção e compreensão inicialmente aplicadas. Veja no quadro a seguir. Ideia central. Usar para destacar a passagem que representa a ideia central da obra ou do capítulo. Trecho relevante. Usar para destacar o trecho relevante. É interessante usar um pequeno colchete no trecho indicado. As estrelas podem ser usadas para medir o nível de importância daquela passagem. Se quiser simplificar, basta colocar uma seta mais simples e sinais de adição, mais, no lugar das estrelas. Citação impactante. Usar para destacar uma passagem que vale a pena ser citada futuramente. Pesquisar. Usar para uma passagem que merece uma pesquisa futura. Pode ser um site, um livro, um artigo, um autor ou uma teoria nova que gerou curiosidade intelectual. Dúvida. Usar em passagens que você não entendeu completamente ou que geraram algum tipo de dúvida. Concordo ou discordo. Usar para manifestar aprovação ou desaprovação com algum argumento. Informação impressionante. Usar para passagens que causam impacto e geram conexão. Informação engraçada. Usar para passagens espirituosas. Recordar ativamente. Recordar, ativamente, é uma estratégia pautada na ação de trazer a ideia de volta à mente. Para aplicá-la é bem simples. Depois de ler um trecho, conceito, capítulos etc., tire os olhos da página e veja o que é capaz de recordar. Pergunte-se quais são as ideias-chave deste trecho. Não vá diretamente em busca da resposta no próprio texto. Busque expor a ideia central em voz alta ou em notas autoadesivas. Lembre-se de que apenas reler várias vezes não garantirá que você se aproprie do conteúdo, pois você estará focado no input da informação. Para criar conexões é preciso que a ideia seja processada. Resolução de atividades e exercícios. Ao praticar exercícios, você está confirmando seu entendimento e se colocando à prova. É válido realizar uma lista de exercícios, mesmo que sejam exemplos resolvidos do livro, como forma de testar aquilo que foi estudado. Isso deixará exposto aquilo que precisa ser checado novamente e que talvez precise passar por reforço. Praticar atividades e questões ajudam na apropriação do conhecimento, pois estão relacionadas à aplicabilidade do conteúdo e isso auxilia no processo de estabelecimento das conexões entre as informações armazenadas no cérebro. Estas conexões permitem que o aprendizado seja mais rápido, pois o cérebro pode reter o conteúdo mais facilmente.
Além disso, a prática de exercícios e atividades também pode ajudar a fixar informações, pois nos obrigam a usar uma variedade de estratégias cognitivas, como recordação, associação e análise. Caso seu material de estudo não possua atividades, vale elaborar, pelo menos, 3 questões para si mesmo com o intuito de rememorar as ideias principais do assunto-tema estudado. Fichamento. A estratégia de fichamento é uma prática muito usada para a realização da leitura compreensiva. Esta estratégia envolve a criação de fichas de referência ou fichas de resumo que deverão receber um resumo do conteúdo lido, contendo informações relevantes e destacando ideias-chave, palavras-chave, citações e definições. Ao destacar os elementos importantes do material lido, esta técnica ajuda os leitores a organizar melhor seus pensamentos, desenvolver conexões entre partes do texto e aprender a lembrar informações importantes. Os objetivos desta estratégia são: 1. Utilizá-lo para fundamentação na discussão do texto. 2. Servir de estudo para melhor domínio do conteúdo, comparando-o a outros textos afins. 3. Guardá-lo para uso futuro na forma de consulta, dispensando a necessidade de ter de refazer toda a leitura. 4. Memorizar grande quantidade de conteúdo. Os fichamentos destinam-se ao registro da leitura, essencial ao trabalho acadêmico. Eles podem ser feitos no computador, fichas de papel com pauta, ou mesmo em folhas de caderno comuns. Paleta de cores com uso de artigo científico. A estratégia paleta de cores com uso de artigo científico tem como objetivo auxiliar a iniciar a produção de escrita científica por meio da visualização das partes que compõem um artigo de maneira mais dinâmica e interativa. É como se aprendesse a ver. Antes de começar a produção do conhecimento por meio da escrita de um artigo, certamente você será introduzido na escrita formal e científica, chamando a atenção para sua estruturação, linguagem, objetivos e possibilidades de organização e desencadeamento das ideias. Minimamente um artigo científico é construído por meio das seguintes partes: Título. Autores. resumo e palavras-chave. Introdução. Desenvolvimento. Conclusão, considerações finais. Referências. Como o objetivo dessa estratégia é ajudar você a ser capaz de identificar as partes que estruturam um artigo científico, a estratégia consiste em selecionar um artigo científico e colorir as partes de sua estruturação com cores diferentes. Por exemplo, pinte o título de verde, os autores de azul, resumo e palavras-chave de amarelo, e assim por diante. Não faça isso com apenas um artigo científico, mas, pelo menos, com 2 modelos. Assim que finalizar o processo de coloração, faça uma checagem mais específica comparando os artigos de modo que possa encontrar similitudes do estilo de escrita científica. Observe como o texto é organizado, como as citações são realizadas, como as ideias são desencadeadas e perceba como a escrita científica envolve muitas habilidades, como a identificação correta de fontes confiáveis, a compreensão de técnicas de leitura específicas, a construção de argumentos fundamentados e a clarificação da comunicação entre novas informações e outros conhecimentos previamente adquiridos. Agora que você chegou ao término desta leitura, quero propor a você uma última reflexão. Olhe a figura a seguir e responda, sinceramente, o que ela representa para você neste momento. Descrição da imagem. Imagem com vários neurônios, sendo que cada um em uma etapa evolutiva diferente, semelhante a uma árvore com ramificações e um tronco longo e fino. De cada um dos neurônios representados, saem várias ramificações finas chamadas dendritos, que funcionam como receptores, recebendo informações de outros neurônios ou de células sensoriais do nosso corpo. Em cada neurônio há uma célula com um corpo celular redondo, contendo um núcleo, com dendritos ramificados que se estendem a partir dele e um axônio longo e fino que se estende da outra extremidade. O botão sináptico, localizado no final do axônio, é a parte do neurônio que se comunica com outras células, sendo que com ramificações maiores. Estas imagens estranhas representam as 7 etapas diferentes da vida de um dendrito. Lembre-se que o dendrito é prolongamento dos neurônios. Então, o que você vê é, na verdade, é uma parte de uma grande rede neural se expandindo. Sem querer ser rasa, mas objetiva, nada mais é do que a construção de novas conexões neurais. Na prática, é o seu cérebro criando, fortalecendo e ampliando as suas ramificações. É fato, quanto mais você aprende, mais fortes e ativas suas conexões ficam, possibilitando o nascimento de outras. Saiba que a hipótese de que nascemos e morremos com a mesma quantidade de neurônios já foi refutada pela ciência contemporânea. Todo o processo de aprendizagem resulta em um movimento gradativo do cérebro, por meio do fortalecimento e prolongamento dos neurônios, o qual ocorre por meio do movimento sináptico mobilizado pelo pensamento.
Somente conhecendo melhor todo o potencial que você já tem é que podemos aproveitar ao máximo todo este aparelhamento cerebral. Lembre-se que aprender requer atenção, envolvimento ativo e consolidação. Então, participe das aulas, aprenda a partir dos seus erros e aprenda algo novo todos os dias. Novos desafios. Quando você se propõe a aprender o conhecimento científico, aplique as estratégias para o desenvolvimento da alta performance cognitiva descritas até o momento e descubra outras também. Apesar de ser bem útil, um estudo passivo pode ser muito perigoso, pois pode gerar a ilusão de fluência e, como você deve ter aprendido até aqui, a aprendizagem corresponde a um processo de input, aquisição do conhecimento e output, domínio do conhecimento. Isso significa que a alta performance cognitiva pode ser facilitada por meio do uso de estratégias de apropriação do conhecimento, as quais auxiliarão no estabelecimento de modelos mentais mais assertivos por fornecer justamente estrutura essencial tanto para apropriar-se dos conhecimentos quanto para produzi-los. Desenvolva sua alta performance cognitiva, pois como um futuro profissional, isso aumentará o nível de produtividade em ambientes de trabalho, tornando-os mais eficazes, auxiliando no estabelecimento de metas e na expansão de potencialidades. A alta performance cognitiva também torna mais fácil a superação de obstáculos causados pelo estresse e pela pressão, uma vez que permite aos profissionais usarem melhor seus recursos para solucionar problemas e tomar decisões objetivas. Desejo que você tenha muito sucesso. Lembre-se sempre de que a sorte favorece aquele que tenta.